Era noite, mas não uma noite comum. Não havia lua, não havia estrelas. Era como se até o céu segurasse o fôlego. Em algum lugar invisível aos olhos humanos, uma reunião foi convocada. Não na terra, mas no trono mais alto que existe. Não por homens, mas pelo próprio Deus. E diante dele, algo absolutamente inesperado acontece. Entre os que estavam ao redor, um espírito se levanta. Mas não era como os outros. Não trazia luz, não irradiava santidade. Era um espírito maligno. Sim, maligno. E ele não foi expulso. Ele não foi rejeitado. Ele falou. E Deus ouviu. Essa cena está escrita na Bíblia. E ela não é uma alegoria. Não é uma visão simbólica. Ela revela uma realidade que quebra paradigmas, que desafia nossas certezas religiosas e que escancara um dos mistérios mais profundos do mundo espiritual. Como um espírito do mal pode sair da presença de Deus com uma missão? Você já ouviu falar de reuniões celestiais, de anjos, de glória, de adoração ao redor do trono. Mas essa noite foi diferente. Essa noite não começou com louvor, nem terminou com paz. Essa noite começou com uma pergunta feita pelo próprio Deus. Quem enganará Acabe? E terminou com uma resposta que poucos conseguem aceitar. Como é possível que o engano seja autorizado pelo justo juiz? Como entender um Deus que permite que um espírito mentiroso fale pela boca dos profetas? Onde entra a justiça? Onde está o limite entre o bem e o mal, quando o próprio céu permite que a mentira se levante? Este vídeo é um mergulho profundo em 1 Reis 22, uma passagem que a maioria ignora ou simplifica, mas que carrega uma revelação espiritual perigosa para quem vive de aparência, para quem rejeita a verdade, para quem insiste em seguir o coração em vez da palavra. A história não é apenas sobre Acabe, é sobre decisões, sobre vozes, sobre preferências, porque, no fim das contas, aquele espírito maligno só saiu da presença de Deus porque encontrou alguém disposto a ouvi-lo. Prepare-se. O que você vai ver agora não é apenas um estudo, é um espelho, porque a mesma cena pode estar se repetindo hoje diante dos teus olhos. E a pergunta que ecoa não é mais quem enganará o rei, mas sim, você saberia reconhecer a verdade se estivesse cercado por vozes que só dizem o que você quer ouvir? Quando o trono celestial se torna um tribunal estratégico, o céu que muita gente imagina é quase sempre estático. Um trono elevado, anjos em adoração contínua, harpas suaves tocando ao fundo, e um Deus sereno, assistindo a tudo com olhar distante. Mas 1 Reis 22 rasga esse cenário idealizado. Ele mostra algo que muda completamente a forma como vemos o trono de Deus. Porque naquele capítulo, o céu não é uma catedral. É uma sala de guerra. Não é um templo silencioso. É um tribunal em movimento. Não um trono para contemplação, mas um trono para deliberação. O texto nos leva a um momento decisivo. O rei Acabe, endurecido em seu orgulho, está prestes a decidir se vai ou não à guerra contra Ramote Gileade. Ele quer ouvir os profetas, mas quer ouvir os que dizem o que ele deseja. Deus, então, revela ao profeta Micaías o que de fato estava acontecendo no mundo espiritual por trás dessa escolha. É nesse ponto que a Bíblia nos dá uma visão inédita. Micaías diz: Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Essa linguagem não é poética, ela é estratégica. O exército celestial está posicionado como numa assembleia de conselheiros. À direita e à esquerda, exatamente como se vê em reuniões de Estado, em conselhos reais da antiguidade. Isso não é uma representação simbólica.
É uma cena de governo, onde o Altíssimo discute ações com os seres que criou, tanto celestiais quanto espirituais. E então Deus fala: quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote-Gileade? Essa pergunta quebra qualquer expectativa religiosa que tínhamos, porque quem fala é Deus, quem pergunta é Deus. E ele não pergunta por falta de ideia. Ele pergunta para que os conselheiros espirituais se apresentem, e eles respondem. Um diz uma coisa, outro diz outra. É uma reunião, uma deliberação. E entre os presentes surge um espírito com uma proposta. Nesse momento, a maioria das pessoas se assusta. Como assim? Deus consulta outros seres? Sim, porque o Deus da Bíblia não age em isolamento. Ele tem uma corte. Ele governa por decisões. Ele não precisa, mas ele escolhe ouvir. Ele reina com autoridade absoluta, mas também com estrutura. É o mesmo padrão que vemos em Jó, onde os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor, e entre eles vem Satanás. O mesmo padrão que aparece em Daniel, onde há vigilantes e decretos vindos do céu. O mesmo padrão que aparece em Apocalipse, quando livros são abertos e vozes proclamam juízos. Neste tribunal celestial, decisões são tomadas que afetam diretamente os destinos da terra. E isso deve nos fazer refletir. Se o céu está em constante atividade estratégica, por que vivemos como se tudo fosse passivo? Se há reuniões espirituais sobre reis, nações e até indivíduos, será que entendemos a dimensão do que está sendo discutido sobre nós? A imagem de Deus como juiz não é simbólica, ela é funcional. O trono é lugar de glória, sim, mas também de decisão. E nesse trono, justiça é feita. Planos são aprovados, missões são liberadas, algumas com luz, outras com juízo. E o mais perturbador, às vezes o juízo vem por meio do engano. O espírito que se apresenta nessa reunião se voluntaria para enganar Acabe. Ele diz: eu o enganarei. Deus pergunta: de que maneira? E ele responde: sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E Deus diz: você conseguirá. Vá e faça isso. O que aconteceu ali não foi apenas uma permissão, foi uma autorização deliberada vinda do alto trono. E isso precisa ser entendido dentro do contexto do tribunal celestial. Deus não aprova o mal por prazer. Ele autoriza quando o coração humano já está decidido a rejeitar a verdade. E nesse caso, Acabe não queria ouvir Micaías. Ele desprezava a voz que vinha de Deus, preferia os bajuladores, os cúmplices, os que confirmavam seus desejos. O tribunal do céu apenas selou a decisão que Acabe já havia tomado no coração. O trono de Deus, então, se revela como centro de justiça, mas também de resposta àquilo que o homem insiste em plantar. Não é apenas o lugar de onde vem o bem, é também o lugar de onde sai o juízo, com precisão, com estratégia, com alvos definidos. Porque o céu não está em silêncio, o céu está atento. E quando o homem despreza a voz da verdade, o céu não briga por atenção. Ele apenas decide. E essa decisão, muitas vezes, vem com aparência de confirmação, quando na verdade é juízo disfarçado de permissão. O espírito maligno só foi liberado porque havia um rei que queria ser enganado, e um povo disposto a aplaudir o engano. O tribunal celestial não cria o erro. Ele apenas dá a sentença que corresponde à decisão humana. A presença de Deus não é exclusiva dos santos. A ideia de que apenas os puros podem estar diante de Deus é reconfortante para quem acredita que a santidade é uma barreira intransponível. Mas a Bíblia quebra essa imagem de pureza seletiva em diversos momentos. Em 1 Reis 22, o choque é direto. Um espírito maligno aparece entre os que estavam diante do trono. E o texto não dá margem para metáforas. Ele está lá, presente, participando, ouvindo a pergunta de Deus e se oferecendo para uma missão.
O escândalo dessa cena está em algo que poucos percebem. Ele não foi expulso. Ele foi ouvido. Se esse espírito era maligno, e o próprio texto deixa claro que sua missão seria mentir, por que Deus permitiu que ele estivesse ali? A resposta não está na natureza do espírito, mas na natureza do trono. A presença de Deus não é limitada por nossa lógica religiosa. Ela não é uma redoma para os perfeitos. Ela é o centro do governo universal. E, como tal, é um lugar onde toda criatura, santa ou não, pode se apresentar, se for convocada ou se estiver envolvida nos desígnios maiores da justiça divina. Essa verdade já apareceu antes. No livro de Jó, Satanás também se apresenta diante do Senhor. E Deus fala com ele, faz perguntas, ouve suas respostas, autoriza limites, e o adversário sai dali com permissão para tocar em tudo o que Jó possuía, menos sua vida. Isso não é uma exceção, é um padrão, um princípio que, embora desconfortável, revela a soberania absoluta de Deus. Nenhum espírito maligno age por vontade própria fora do campo de visão do Altíssimo. Quando eles se movem porque há algo maior em curso. Algo que nem eles mesmos compreendem por inteiro. A presença de Deus não é um ambiente fechado, com senha de acesso para os puros. É o centro da existência. É o núcleo onde todas as coisas convergem, inclusive aquelas que nos assustam. Até o mal precisa passar por esse ponto antes de tocar qualquer coisa aqui embaixo. Até o engano precisa ser liberado com um propósito. E quando isso acontece, não significa que Deus se aliou ao mal. Significa que o mal, mesmo em sua natureza corrompida, ainda está sujeito à autoridade superior. Muita gente acredita que estar na presença de Deus é garantia de aceitação. Mas essa passagem prova que nem todo o que está diante de Deus está em comunhão com Ele. Um espírito pode estar na presença e não estar em aliança. Pode ouvir a voz do Senhor e ainda assim carregar dentro de si a mentira, o engano, o desejo de destruir. A presença de Deus não santifica automaticamente quem a experimenta. Ela apenas revela quem a pessoa realmente é. Quando Isaías viu o Senhor, ele caiu em arrependimento. Quando Satanás se apresenta no livro de Jó, ele argumenta, acusa, desafia. Quando o espírito de 1 Reis 22 fala, ele propõe um plano. O que diferencia um do outro não é o lugar em que estão, mas o coração que carregam. Estar na presença de Deus pode ser glória para uns e juízo para outros. Pode ser chance de arrependimento ou oportunidade de destruição. Pode ser o início da restauração ou o fim da linha. Tudo depende da postura com que se entra diante do trono. E essa é uma lição poderosa. Não basta estar perto da luz. É preciso escolher andar nela. Porque até o mal pode se aproximar do fogo. Mas só o que é puro pode permanecer sem ser consumido. O espírito maligno saiu da presença de Deus com uma missão. Isso não significa que foi aceito. Significa que foi usado. Deus não se contamina com o mal, mas também não é limitado por ele. Ele pode usar até as trevas para cumprir seus decretos. E esse é o ponto que muitos evitam enfrentar. O mal não tem autonomia total. Ele é ferramenta nas mãos de um Deus justo, que vê além do momento, além da aparência, além da nossa lógica. Quando você imaginar a presença de Deus, não imagine apenas um lugar de paz. Imagine um lugar de verdade, um lugar onde tudo é revelado, onde o bem é separado do mal, mas ambos podem ser convocados para que se cumpra o que foi determinado. Um lugar onde até os impuros comparecem, não para serem ouvidos como filhos, mas para cumprirem um papel que, no fim, apenas reforça a soberania do Criador sobre toda a criação. O Espírito que pediu missão, uma escolha ou um papel?
Há um detalhe em 1 Reis 22 que passa despercebido pela maioria das leituras apressadas. O espírito maligno não foi apontado. Ele se apresentou. Ele não recebeu uma ordem direta antes de falar. Ele tomou a palavra, disse com clareza: eu o enganarei. Essa iniciativa muda tudo, porque ela levanta uma pergunta incômoda e profunda. Esse espírito estava apenas cumprindo uma função no tribunal celestial ou estava agindo segundo sua própria inclinação? A cena não mostra um Deus criando uma ideia de engano. Mostra um Deus perguntando. Outros espíritos sugerem caminhos diferentes, há propostas diversas, e, no meio delas, esse espírito se levanta e oferece aquilo que ele sabe fazer: mentir, enganar, confundir. Não porque foi forçado, mas porque essa era a expressão da sua natureza. O tribunal celestial não cria o mal. Ele revela o que cada ser carrega dentro de si e permite que isso seja usado dentro de limites bem definidos. Essa distinção é essencial. Deus não diz, vá mentir. Deus pergunta como você fará. O Espírito responde com um plano que já estava pronto dentro dele. Isso nos mostra que no mundo espiritual, essência e função muitas vezes se encontram. O que alguém é determina o papel que acaba exercendo quando surge uma oportunidade. Esse espírito não se tornou mentiroso naquela noite. Ele já era. Ele apenas encontrou um cenário onde sua inclinação encontrou espaço. E isso revela algo ainda mais desconfortável. Deus não precisa criar novos males para executar juízo. Ele apenas libera aquilo que já existe quando o coração humano insiste em caminhar para longe da verdade. A pergunta então muda de forma. Não é mais Deus criou o engano. A pergunta correta é: por que havia espaço para o engano agir? E a resposta não está no céu, está no coração de Acabe. Um coração endurecido, repetidamente confrontado pela verdade, repetidamente resistente, repetidamente orgulhoso. O tribunal celestial apenas respondeu à decisão que já havia sido tomada na terra. Esse espírito não escolheu enganar Acabe por acaso. Ele foi autorizado porque Acabe já havia escolhido ouvir a mentira. O céu apenas confirmou o que a terra desejava. Essa é a dinâmica que poucos entendem. O mundo espiritual não age isolado do humano. Ele reage às escolhas humanas. Ele responde às inclinações do coração. Ele amplifica aquilo que o homem insiste em cultivar. Há algo ainda mais profundo aqui. Deus poderia ter rejeitado a proposta, poderia ter encerrado a reunião, poderia ter imposto outro caminho, mas não o fez. Porque existe um limite sagrado onde Deus respeita a decisão humana, mesmo quando ela conduz à destruição. Esse limite é assustador, porque ele revela que Deus não força ninguém a amar a verdade. Ele oferece, ele adverte, ele envia profetas, ele confronta, mas quando tudo isso é rejeitado, o juízo assume outra forma, a forma da confirmação. O espírito que pediu missão não estava criando algo novo. Estava apenas se tornando instrumento de uma decisão já tomada, e isso nos leva a uma reflexão pessoal. Quantas vezes pedimos sinais, respostas, confirmações, mas no fundo já sabemos o que queremos ouvir? Quantas vezes rejeitamos vozes que nos confrontam e abraçamos aquelas que nos confortam? O perigo não está no espírito que mente, está no coração que prefere a mentira. No tribunal celestial, cada ser age conforme aquilo que é. Anjos servem com fidelidade. Profetas verdadeiros falam mesmo quando isso lhes custa tudo. Espíritos malignos enganam porque essa é sua essência. Deus soberano usa cada um dentro de limites precisos para que a justiça se cumpra. Nada foge do controle. Nada acontece por acaso. Tudo responde a escolhas. O Espírito pediu missão porque aquela missão combinava com quem ele era. E Deus permitiu porque aquela missão combinava com o que Acabe havia escolhido. O céu não foi injusto.
O céu foi coerente, e essa coerência deve nos fazer tremer. Porque ela revela que quando rejeitamos a verdade por tempo suficiente, o próprio Deus pode permitir que sejamos conduzidos pela mentira que aprendemos a amar. A mentira como ferramenta do juízo divino. Existe uma imagem profundamente distorcida da mentira, como se ela fosse sempre um erro humano, um acidente do livre-arbítrio, algo que escapa do controle divino. Mas 1 Reis 22 destrói essa ideia com um golpe direto. Deus permite que um espírito de mentira seja enviado. Ele escuta o plano. Ele aceita a proposta. Ele diz: você o enganará e prevalecerá. Vá e faça isso. Essas palavras não são um deslize. Elas são parte de uma sentença. E para quem tem ouvidos espirituais, revelam um dos aspectos mais aterradores da justiça divina. A mentira pode ser, sim, uma ferramenta do juízo. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Ele não mente, ele não engana. Mas ele é soberano sobre tudo, inclusive sobre o engano. E quando o homem endurece o coração, a ponto de rejeitar sistematicamente a verdade, o céu não envia mais advertências. O céu permite que o próprio desejo do homem se transforme em armadilha. O juízo deixa de ser uma ameaça externa e se torna uma confirmação interna daquilo que o coração escolheu amar. Acabe não queria ouvir a verdade. Ele detestava Micaías. Já havia mandado prender o profeta. Já havia declarado abertamente que preferia os outros 400, que sempre diziam o que ele queria. Não era ignorância, era rebelião, era orgulho disfarçado de religiosidade, era um trono construído sobre bajulação. E quando o rei rejeita a verdade, Deus permite que a mentira tome forma. Essa permissão não é cumplicidade, é justiça. Porque Deus não obriga ninguém a amar a verdade, Ele a oferece, Ele a repete, Ele a confirma por sinais, por profetas, por experiências. Mas quando o desprezo se torna constante, a própria verdade se retira e o que sobra é a mentira, não como castigo cego, mas como consequência justa. Paulo escreve algo semelhante em sua carta aos Tessalonicenses. Ele diz que, nos tempos finais, virá uma operação do erro, um engano permitido, para que todos aqueles que não amaram a verdade sejam julgados. Deus enviará o poder do engano, não porque deseja a perdição, mas porque a verdade foi rejeitada. O juízo, então, se manifesta na forma daquilo que a pessoa mais desejou, um engano que parece verdade, uma voz que confirma tudo o que ela já queria acreditar, uma mentira que soa espiritual, que carrega a aparência de profecia, que veste roupagem de revelação, mas que, no fim, é juízo. Esse tipo de juízo é o mais perigoso, porque não vem com trovões, vem com confirmação, não vem com terror, vem com conforto. A pessoa ouve, sente paz, se emociona, mas está sendo conduzida por algo que Deus permitiu, não para libertá-la, mas para entregá-la à própria decisão. A mentira só se torna ferramenta do juízo quando a verdade é repetidamente rejeitada. Deus não começa com o engano, ele termina com ele começa com o chamado, com a luz, com a advertência. Mas quando a verdade é pisada, desprezada, ridicularizada, o que sobra é o silêncio do céu e a aparente abundância de vozes que dizem exatamente o que o coração quer ouvir. Esse é o ponto mais grave. A mentira permitida por Deus não vem como rebeldia aberta, ela vem como resposta às orações feitas com segundas intenções. Como direção espiritual que, na verdade, apenas confirma um desejo carnal, como profecia que reforça o orgulho, como conselho que alimenta a ilusão. E tudo isso pode ser vivido dentro de um ambiente religioso, com Bíblia, com louvor, com mãos levantadas. Porque o engano celestial não acontece nas trevas, ele se instala onde a verdade foi banida. Quando o espírito de mentira foi liberado para atuar na boca dos profetas de Acabe,
O rei não se espantou. Ele ficou satisfeito. Ele ouviu o que queria. E isso é o mais assustador. O juízo de Deus, às vezes, vem disfarçado de confirmação. E a pessoa só percebe quando já está no campo de batalha, longe demais para voltar atrás. A mentira como juízo é a última etapa de um processo espiritual. Não é um erro de percurso. É um reflexo daquilo que o coração escolheu, mesmo diante da verdade exposta. Deus não engana ninguém por acaso. Ele apenas permite que o engano conduza àqueles que, no fundo, nunca quiseram ser confrontados pela luz. A psicologia de Acabe. Por que ele queria ser enganado? Acabe não era um rei ignorante. Era estrategista, conhecedor da lei, cercado de conselheiros e profetas. Não lhe faltavam avisos nem oportunidades para fazer o que era certo. Ainda assim, escolheu o caminho da mentira. E não apenas uma vez. Sua história é marcada por decisões repetidas que revelam uma mente dividida, um coração instável e uma fé moldada por conveniência. O engano não foi um acidente. Foi um desejo disfarçado de espiritualidade. Ele sabia quem era Micaías. Sabia que era um profeta de Deus. Tanto sabia que mandou chamá-lo com urgência quando precisava de uma segunda opinião. Mas mesmo antes de ouvir sua resposta, Acabe já estava inclinado a rejeitá-lo. Ele chega a dizer: "Eu o odeio, porque nunca profetiza o bem a meu respeito." A frase expõe o que há de mais perigoso em sua alma. Acabe não queria saber a verdade. Queria apenas ser tranquilizado. Ele buscava conselhos que confirmassem suas vontades, não que confrontassem suas motivações. Por que alguém com tanto poder, com tanto acesso à revelação, insistiria em ser enganado? Porque a verdade sempre exige mudança. E Acabe não queria mudar. O engano é confortável. Ele mantém o trono. Ele preserva a imagem. Ele protege o ego. Já a verdade expõe. A verdade exige renúncia. A verdade obriga a abandonar alianças erradas, reconstruir princípios, enfrentar consequências. Acabe preferia os profetas da corte, porque eles diziam exatamente o que ele precisava ouvir para seguir tranquilo em sua rota de destruição. A psicologia de Acabe é a mesma de muitos que se acostumam com o aplauso e com a bajulação. Quanto mais poder alguém acumula, mais tenta controlar o ambiente à sua volta, para que tudo ecoe sua própria voz. E quando a verdade surge em oposição, ela parece ofensiva, perigosa, intolerável. Não porque ela seja dura demais, mas porque ela ameaça o império da mentira que foi construído com tanto zelo. O coração de Acabe estava cauterizado. Ele já não discernia mais entre conselhos espirituais e manipulações emocionais. Ele havia se cercado de vozes que só repetiam seus próprios desejos, e quando uma voz verdadeira surgia, ela era tratada como inimiga. Esse é o estágio final do auto-engano. Quando a pessoa já não sabe mais diferenciar confirmação divina de ilusão conveniente. Acabe também é o retrato de quem já fez alianças demais para voltar atrás. Estava unido a Jezabel, envolvido com adorações idólatras, misturado com interesses políticos que não podia desfazer sem abalar toda a sua estrutura de governo. Ele já tinha ido longe demais. A verdade custaria mais do que estava disposto a pagar. Então, preferiu ser enganado. Preferiu seguir rumo à batalha com uma falsa segurança, com uma fé produzida por vozes manipuladas. Não porque acreditava naqueles profetas, mas porque precisava deles para manter sua narrativa. Essa é a essência do engano consciente. Quando alguém já não está interessado na verdade como libertação, mas apenas como escudo, Acabe transformou a verdade em obstáculo e escolheu a mentira como consolo. E quando isso acontece, o juízo se aproxima com passos silenciosos, porque quem deseja o engano não percebe os sinais do fim. O maior perigo espiritual não é ser enganado por ignorância, é desejar o engano.
É buscar, dia após dia, apenas aquilo que confirma sua vontade. É orar, já tendo decidido. É ouvir Deus com filtros emocionais. É rejeitar a palavra dura e abraçar palavras doces, mesmo sabendo que são vazias. Acabe não foi vítima do espírito de mentira. Ele foi cúmplice. E é por isso que sua morte no campo de batalha não foi apenas o fim de um rei. Foi a colheita de uma escolha. Uma escolha que começou muito antes daquela noite celestial. Começou quando ele decidiu que não queria ouvir mais a verdade. Os profetas cúmplices, quando a religião alimenta a ilusão. 400 profetas, todos reunidos, todos falando a mesma coisa, todos dizendo o que o rei queria ouvir. Um espetáculo impressionante de unidade, mas não de verdade. Eles garantem, sobe, porque o Senhor entregará Ramote-Gileade nas mãos do rei. A cena é poderosa, mas falsa. Religiosa, mas vazia. Inspiradora, mas corrompida. Não há dúvida entre eles. Não há divisão. Só existe concordância, mas uma concordância construída não sobre revelação divina, e sim sobre conveniência e sobrevivência. Esses profetas não eram pagãos. Eles falavam em nome do Senhor. Usavam linguagem religiosa, faziam atos simbólicos. Um deles, Zedequias, até fabrica chifres de ferro como sinal de vitória, como se fosse um gesto profético. Mas era tudo encenação. Vozes manipuladas por um espírito de mentira que já havia sido autorizado a agir. E eles se tornaram instrumentos de engano, não apenas por ignorância, mas por escolha. Eles sabiam o que Acabe queria ouvir e decidiram entregar exatamente isso. Quando a religião perde o temor, ela se torna um palco. Um teatro espiritual, onde o que importa não é o que Deus diz, mas o que a plateia espera. E quando o rei tem sede de aprovação, os profetas aprendem a sobreviver agradando. Eles trocam a voz do céu pela aprovação do trono, trocando fidelidade por influência, trocando a verdade por estabilidade. O mais assustador é que nesse cenário o nome do Senhor continua sendo usado, as palavras continuam parecendo certas, o tom de voz é convincente, o entusiasmo é real. Mas tudo está contaminado e ninguém percebe, porque quando o ambiente inteiro é moldado pelo desejo de manter uma aparência de fé, qualquer profecia soa verdadeira, desde que confirme o que o coração deseja. A religião institucionalizada sob o comando de Acabe se tornou cúmplice do engano. Não porque os profetas eram demônios, mas porque deixaram de ser servos da verdade. Eles se adaptaram. Se acostumaram com o sistema. E quando isso acontece, até a mentira se torna rotina. O que era para ser voz profética vira eco de poder. O que era para confrontar vira instrumento de manipulação. E não é diferente hoje. Há líderes, púlpitos, plataformas que se curvam diante do espírito de mentira, não com chifres de ferro, mas com frases que agradam, promessas que iludem, palavras doces que confortam, mas não libertam. Há ministérios inteiros sustentados pelo medo de perder posição e, por isso, evitam a verdade que confronta. Preferem manter os aplausos. Preferem repetir o que agrada, e o engano se fortalece nesse silêncio disfarçado de paz. Os 400 profetas de Acabe mostram que o número não prova nada, que a maioria pode estar completamente errada, que a multidão religiosa pode ser dominada por um espírito mentiroso e, ainda assim, parecer profundamente espiritual. O engano coletivo é mais eficaz quando vem acompanhado de fervor religioso. Ele é mais perigoso quando veste a roupa da fé, porque ninguém suspeita, ninguém questiona. Todos apenas seguem. Micaías foi o único a dizer a verdade, 1 contra 400, e ainda assim foi considerado o problema. O desequilibrado, o opositor. A minoria fiel sempre parece escândalo dentro de um sistema que normalizou a mentira. Mas é ela que carrega o peso da glória,
porque a verdade nunca precisou de maioria, só precisa de coragem. A religião sem temor a Deus se torna a maior aliada do engano. E os profetas cúmplices são os que sustentam esse sistema com suas palavras fabricadas, suas visões induzidas, sua adoração moldada ao gosto do rei. Eles não apenas erram, eles mantêm o erro vivo. Eles não apenas mentem, eles alimentam a ilusão. E quando isso acontece, o juízo não é só sobre o rei, é sobre todos que ajudaram a manter o engano de pé. A última voz solitária, o destino de quem fala a verdade. No meio de tantos gritos, Micaías se levanta. Um homem só. Nenhuma multidão o apoia. Nenhum aplauso o impulsiona. Nenhuma proteção o cerca. Mas ele fala, e o que sai da sua boca não é o que o rei espera. É o que Deus revelou. Micaías é o retrato vivo da tensão entre o céu e a terra. Enquanto 400 dizem sobe, ele diz, se subires, não voltarás em paz. Sua voz corta o ambiente como lâmina, não porque grita mais alto, mas porque carrega a verdade. E a verdade, ainda que sussurrada, sempre confronta. Antes de ser levado até Acabe, Micaías já havia sido advertido por um oficial. Fala como os outros, diz o que agrada. Mas ele responde, o que o Senhor me disser, isso falarei. Essa resposta carrega um peso imenso. Não é apenas uma declaração de fidelidade. É uma sentença contra o sistema. É o preço da verdade sendo assumido de forma consciente. Micaías sabia que suas palavras não seriam bem-vindas. Ele sabia que não agradaria ao rei. Sabia que não voltaria ileso. E mesmo assim, escolheu falar. Essa escolha o torna perigoso aos olhos do poder. A verdade nunca foi bem recebida por quem ama o controle. Ela desestabiliza estruturas, incomoda alianças, fere vaidades. Acabe escuta a profecia e não hesita. Manda prender Micaías. Não há debate nem ponderação, apenas rejeição. E antes de ser levado, o profeta diz uma última frase. Se tu voltares em paz, o Senhor não falou por mim. É como se ele selasse com sangue o que acabara de dizer. Ele não busca redenção diante do rei. Não tenta explicar. Ele entrega a mensagem e se cala. A missão está cumprida. O destino de quem fala a verdade nem sempre é glória. Às vezes é prisão. Às vezes é rejeição. Às vezes é solidão. Micaías nos mostra que, muitas vezes, ser fiel a Deus significa ser esquecido pelos homens. Não há honra imediata, não há reconhecimento público, só há o silêncio do cárcere. Mas também há a certeza de ter obedecido. A última voz solitária carrega mais peso do que todas as outras juntas, porque ela não se sustenta na aceitação, ela se firma na convicção. Micaías é a imagem do profeta que não se dobra, que não vende seu dom, que não troca a verdade por sobrevivência. Ele fala porque viu. Ele anuncia porque sabe de onde vem a sua autoridade. O contraste entre Micaías e os outros profetas é brutal. Eles têm número, ele tem clareza, eles têm aprovação, ele tem visão, eles têm segurança, ele tem fidelidade. E no fim, a história prova quem estava certo. Acabe morre exatamente como Micaías profetizou. A mentira é desmascarada. A verdade, mesmo sufocada, prevalece. Mas essa vitória não veio com festa. Não houve libertação milagrosa para Micaías. Ele continuou preso. E a Bíblia não relata seu fim, porque o foco não é a recompensa, e sim a coragem. Deus quer que vejamos que, mesmo quando ninguém ouve, mesmo quando tudo parece perdido, ainda assim vale a pena permanecer firme. Porque a verdade não depende de plateia. Ela depende de fidelidade. Micaías representa todos os que hoje são calados, isolados, acusados por falar o que ninguém quer ouvir. Pastores fiéis em meio à corrupção, vozes de consciência em meio ao caos. Homens e mulheres que decidiram não se curvar ao sistema, mesmo quando o sistema veste a roupa da fé.
A última voz solitária continua ecoando, não para agradar, mas para despertar. Porque enquanto houver alguém disposto a falar o que Deus diz, há esperança de que o engano seja exposto. A chance de que alguém, em algum lugar, ouça e se volte para a verdade. E mesmo que isso não aconteça, o céu jamais se esquecerá daqueles que, como Micaías, preferiram a prisão à omissão, a rejeição à cumplicidade, o confronto à conveniência. O silêncio do céu diante da escolha final. A profecia foi dita, o alerta foi dado, a verdade foi apresentada diante de todos. E mesmo assim, Acabe decidiu seguir. Ele ignora Micaías. Ele despreza a advertência. Ele escolhe acreditar na multidão, no espetáculo religioso, na falsa segurança de quem só deseja ouvir palavras agradáveis. E o céu, que até então havia se movimentado, revelado, falado, agora se cala. Não há nova visão, não há novo aviso. O que há é silêncio. Esse silêncio é mais do que ausência de som, é uma sentença, é o momento em que Deus para de insistir. Quando a voz profética é rejeitada pela última vez, o céu não força a porta, ele apenas observa. O trono ainda está lá, os olhos do Senhor ainda percorrem a terra, mas não há mais palavras, porque chegou a hora do homem provar o gosto da própria decisão. Acabe tenta até se proteger. Veste-se como um guerreiro comum, troca de roupa com o rei de Judá, tentando enganar o inimigo. Mesmo assim, uma flecha disparada ao acaso o atinge entre as juntas da armadura. Não foi mira, foi juízo. Não foi coincidência, foi cumprimento. Porque quando a verdade é rejeitada, a mentira não apenas engana, ela destrói. O silêncio do céu não é abandono, é respeito. Deus respeita a escolha do homem, mesmo quando essa escolha conduz ao abismo. Ele não interfere à força, ele não invade, ele adverte, ele envia mensageiros, ele expõe o plano do inimigo com clareza. Mas se mesmo assim a pessoa prefere continuar no caminho do engano, ele permite, não por indiferença, mas por justiça. Há um ponto em que o grito da consciência se apaga, em que a palavra já não encontra espaço para penetrar, em que o coração se torna tão endurecido que qualquer nova revelação seria inútil. Acabe chegou a esse ponto. Ele não apenas rejeitou Micaías, ele zombou da visão, desprezou o profeta e tentou manipular os resultados por conta própria. Sua confiança estava no disfarce, não na verdade. Sua esperança estava nos números, não na voz do Espírito. E quando alguém troca a verdade revelada por estratégias humanas, o céu apenas observa. Não há mais advertência, não há mais milagres, só o curso natural do juízo. O que havia sido profetizado agora se desenrola diante dos olhos de todos. O rei sangra em seu carro, o exército foge, o povo se dispersa, e a frase profética de Micaías se cumpre. Vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Esse é o resultado da escolha consciente. Um povo sem direção. Uma nação ferida por causa de um líder que preferiu ser enganado. Um fim trágico que poderia ter sido evitado, mas que foi selado quando a última voz foi rejeitada. O silêncio de Deus nem sempre é ausência. Às vezes, é juízo. É a resposta final para quem insistiu em não ouvir. É o ponto em que o céu diz, faça conforme o que deseja, e então se afasta. Não porque não ama, mas porque o amor verdadeiro também sabe dizer, você é livre para escolher. Acabe não morreu por falta de aviso. Morreu por desprezar a verdade. E esse padrão se repete geração após geração. Homens que rejeitam a luz e depois se perguntam por que andam nas trevas. Pessoas que fecham os ouvidos à advertência divina e mais tarde perguntam onde estava Deus. Ele estava lá, falando, gritando, insistindo, mas foi ignorado. E quando isso acontece, resta apenas o silêncio. O silêncio que antecede o juízo.
O silêncio que ecoa mais alto do que qualquer palavra. O silêncio que diz: você teve sua chance. Quando a presença se torna partida, o Espírito que foi enviado. Poucos momentos nas Escrituras carregam tanto peso espiritual como aquele em que um espírito maligno sai da presença de Deus com uma missão. A cena é registrada com simplicidade, mas sua profundidade assusta. O Espírito diz: sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas. E Deus responde: você o enganará e prevalecerá. Vá e faça assim. E então ele sai. O verbo é direto. Sai. De onde? Da presença de Deus. Essa é uma ruptura que precisa ser entendida não como rebeldia, mas como liberação. O Espírito não foge, não escapa. Ele é enviado. Sai com permissão, sai com direção, sai com um alvo definido. E isso quebra uma série de paradigmas sobre como entendemos o mal dentro do plano divino. Porque nesse instante, a presença de Deus não está mais apenas reunindo, mas permitindo que algo saia para cumprir um propósito específico. O engano não nasceu naquele ambiente, mas dali ele foi autorizado a entrar na história. O que isso revela é assustador e profundo ao mesmo tempo. Deus não apenas tolera o mal, ele o restringe, ele o regula e, quando necessário, ele o libera. Não por fraqueza, mas por justiça. A presença de Deus, tão frequentemente associada à paz, ao consolo, à direção, aqui se torna o ponto de origem de um juízo que virá em forma de engano. Isso só é possível porque o mal, mesmo sendo contrário ao caráter de Deus, ainda está debaixo da sua soberania. A presença se torna partida. O Espírito não continua ali. Ele vai. Ele se move em direção ao seu alvo. E esse movimento não é caótico, é estratégico. Ele sabe para onde ir, sabe o que fazer, sabe o que dizer, porque seu campo de atuação já foi preparado. Um rei sedento por bajulação, profetas dispostos a falar sem ouvir, um povo acostumado a seguir a multidão. O solo estava pronto para receber o engano. Esse espírito sai da presença divina como um emissário sombrio, um sinal de que o tempo da paciência chegou ao fim. Ele não vai para enganar inocentes, vai para selar o destino de quem rejeitou a verdade. E isso muda completamente a visão simplista de que todo engano é obra do acaso ou da fragilidade humana. Às vezes, ele é parte de um processo maior, uma engrenagem invisível do juízo que se move quando a verdade foi desprezada por tempo demais. Há um eco escatológico nesse momento, porque a Bíblia diz que nos últimos dias Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira todos os que não amaram a verdade. O mesmo padrão, o mesmo movimento, o mesmo princípio espiritual, o engano como juízo, não como punição cega, mas como resposta justa à insistência em viver longe da luz. O Espírito sai da presença de Deus, e isso não diminui a santidade divina. Pelo contrário, exalta sua autoridade. Mostra que nada se move fora do seu conhecimento, que nem o mal age sem limites, e que até o inferno, em certos momentos, se curva diante de decretos celestiais. Mas há algo ainda mais grave aqui. O momento em que a presença se torna partida é também o momento em que se fecha uma porta. Quando o espírito maligno é enviado, o tempo da advertência termina. O espaço para arrependimento se estreita. Deus não está mais tentando convencer Acabe. Deus está respondendo à decisão que ele já tomou. E isso nos mostra que a presença de Deus não garante proteção a quem não valoriza a verdade. Ela pode se tornar o ponto de onde parte o juízo, se o coração insistir em resistir. É assustador pensar que, de um mesmo trono, possam sair tanto promessas quanto sentenças,
Que do mesmo Deus que consola também venha o julgamento, que da mesma glória que cura também possa vir o silêncio que permite a queda. Mas é essa a complexidade da justiça divina, e é isso que torna esse momento tão sagrado. Porque nos obriga a reconhecer que estar na presença de Deus é privilégio, sim, mas também é responsabilidade. A presença que liberta é a mesma que envia juízo. O espírito saiu porque o coração do rei já havia se fechado. A última palavra foi dada. E agora o silêncio do céu daria lugar ao barulho do campo de batalha. O engano permitido e o chamado urgente à verdade. Acabe caiu. Morreu ensanguentado no carro de guerra, exatamente como Micaías havia profetizado. O povo se espalhou. Israel ficou sem direção. E o silêncio de Deus, que já havia começado no trono, se espalhou agora pelos montes. Não houve glória, não houve livramento, houve morte, e com ela a confirmação do que ninguém quis ouvir. A verdade sempre se cumpre, mesmo quando é rejeitada. O espírito de mentira havia cumprido sua missão, enganou. E não foi difícil, bastou uma abertura, bastou um coração disposto a ouvir o que queria, bastou um ambiente que preferia conforto à correção. Bastou um homem com o poder de rejeitar a verdade e um sistema inteiro disposto a colaborar com o engano. Quando o coração ama a mentira, o juízo se torna inevitável, e Deus permite, não porque desiste, mas porque respeita a decisão de quem não quer mais ouvir. Esse é o momento mais perigoso da jornada espiritual. Não quando o engano começa, mas quando ele é permitido por Deus. Quando não há mais conflito interno. Quando a consciência se cala. Quando tudo parece em paz, mas é uma paz falsa, sustentada por profecias moldadas, por palavras fabricadas, por fé sem verdade. É nesse ponto que a operação do erro se instala com mais força, e parece bênção, parece direção divina, mas é apenas um reflexo do juízo já liberado. Por isso, o engano nunca é só culpa do diabo. Ele começa no desejo de fugir da luz. Ele cresce no hábito de ignorar a voz de Deus, e se fortalece quando os ouvidos se acostumam com mentiras doces. O engano só reina onde a verdade foi desprezada, e nesse cenário Deus não impede, ele entrega, não por maldade, mas por justiça. Mas mesmo depois de tudo, o texto bíblico permanece vivo. Ele não está ali apenas para contar a tragédia de um rei antigo. Ele é um espelho, um alerta, um convite, porque se Deus permitiu que o engano tomasse forma, também deixou registrada cada etapa do processo para que ninguém diga que não foi avisado. O chamado à verdade continua. Mesmo em uma geração que ama ouvir o que deseja, ainda há vozes como a de Micaías. Ainda há profetas que não se dobraram. Ainda há mensagens que não foram corrompidas. Ainda há uma chance de ouvir antes que o espírito da mentira seja enviado. Mas essa janela é estreita, e ela fecha rápido. O engano é sedutor. Ele se adapta à linguagem da fé. Ele vem com aparência de revelação. Ele repete versículos. Ele emociona. Mas ele nunca conduz ao arrependimento. Só confirma o que o coração já queria. Por isso, o discernimento precisa ser urgente. O confronto precisa ser aceito. A verdade precisa ser amada. Porque quem não ama a verdade, ainda que a ouça, não a seguirá. Deus está falando, não com gritos, mas com sinais, com advertências claras, com textos esquecidos, com vozes que ainda se levantam, mesmo cercadas pela multidão contrária. E quem tiver ouvidos para ouvir, ouça, porque o próximo passo pode ser irreversível. A próxima palavra pode ser a última. O chamado hoje é simples, mas decisivo. Volte à verdade, ame a verdade, deseje ser confrontado. Não se cerque apenas de vozes que te agradam. Busque o que Deus realmente está dizendo, mesmo que doa, mesmo que mude seus planos, mesmo que abale tudo, porque só a verdade pode te manter fora do campo de batalha, onde morrem aqueles que preferiram ser enganados.
Acabe escolheu seu caminho. Deus respeitou. O céu silenciou e o juízo veio. Mas você ainda pode escolher diferente. Você ainda pode ouvir enquanto há tempo, porque a mesma palavra que revelou o engano é a que hoje te chama de volta para a luz. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento do vídeo o Espírito Santo te despertou, não ignore esse chamado. Aqui no canal Bíblia Além do Véu, nós continuamos mergulhando nessas verdades ocultas, nas histórias que a igreja raramente comenta e nos segredos que a palavra revela para quem tem fome de discernimento. Então, se você deseja continuar essa jornada com a gente, se inscreva no canal agora. Ative o sininho para não perder nenhuma revelação. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa sair do engano e voltar para a verdade. A sua fidelidade à verdade começa com pequenas decisões, e essa agora pode ser uma delas. Nos vemos no próximo vídeo.